Você sabe fazer? Então assista ao melhor programa de entretenimento, criatividade, inovação e empreendedorismo. Programa Você Sabe Fazer. Olá, meu nome é Eduardo Sterblit e estou aqui para convidar vocês para assistir todos os domingos às 14h30 com Carolina Meyer. Você Sabe Fazer. Não perca. Depois do almoço, gostoso com a família. Domingo, às 14h30. Você Sabe Fazer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas. Na edição de hoje temos matérias com muito conteúdo importante. Saiba tudo sobre apendicite, como saber se é apendicite ou não, o que causa. Assista também um novo projeto do Sebrae para microempresas. E mais, uma reportagem emocionante e de motivação sobre uma mulher que perdeu 50 quilos. Você não pode perder. É a partir de agora, no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas. E Kodachi Sushi Bar. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vou começar essa edição falando sobre uma parte do nosso corpo que não serve para nada. Isso mesmo, você já ouviu falar do apêndice? A maioria das pessoas falam que não serve para nada, mas quando aparece, incomoda muito. Quer saber mais? Assista agora no quadro Saúde em Alerta. O apêndice é um órgão pequeno em forma de tubo, ligado à primeira parte do intestino grosso, localizado no abdômen inferior direito. Saiba mais agora na entrevista. Apendicite, Caroline, é a inflamação do apêndice iliocecal. O apêndice iliocecal é uma estrutura que fica no início do intestino grosso e ele, no ser humano normal, a função maior que ele tem é o sistema de defesa do intestino, porque nele ficam células de defesa. E por que ocorre apendicite? Exatamente porque eu mencionei agora essas células de defesa que ficam no apêndice. Essas células, quando elas entram em contato com algum tipo de bactéria mais nociva ao organismo, essas placas podem crescer. E elas crescendo, elas obstruem a luz do apêndice. Porque o apêndice, na realidade, é um divertículo do seco, que é a primeira parte do intestino grosso. Então, a obstrução desse orifício apendicular leva a um aumento de pressão ali dentro, com necrose e posterior ruptura, se você não for bloqueado esse processo antes. Existe uma causa, assim, um motivo para causar a apêndice? A causa mais comum, como eu falei, é esse aumento essa hipertrofia, hiperplasia do tecido linfático que tem na estrutura da mucosa e submucosa do apêndice. Outra causa que acontece, que pode levar a apendicite aguda, seria a obstrução por um pedacinho de fezes. Outra causa também são a presença de outras doenças ali por perto. Por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, doenças de Crohn, colite ulcerativa, que podem, por processo inflamatório, também obstruir aquela luz do apêndice e ele vira a perfurar. Quais são os sintomas? Como que uma pessoa ela pode perceber que ela está tendo apêndice? O apêndice, quando ele se inflama, ele estimula uma série de nervos chamados viscerais. Então, geralmente, a sensação de um desconforto em todo o abdômen. Não é num lado do abdômen, todo o abdômen. E um pouco de enjoo. Geralmente, esses são os sintomas assim, mais nítidos. Posteriormente, com o prosseguimento da inflamação, esse apêndice começa a encostar no peritônio. O peritônio é uma membrana que envolve todo o abdômen da gente. E a inervação do peritônio é diferente da inervação visceral. Então, quando ele encosta no peritônio, ele estimula outros nervos. E aí a dor fica localizada, geralmente do lado direito, embaixo. E essa dor é típica da apendicite aguda.
Não é somente da apendicite aguda, mas é típica da apendicite aguda. Muita gente também confunde que é só do lado direito, né? Não, o apêndice pode estar em qualquer parte do abdômen. Ele pode estar aqui em cima, ele pode estar do lado esquerdo, ele pode estar atrás da bexiga, ele tem várias posições. O mais comum do lado direito, baixo. Mas eu diria o seguinte, qualquer pessoa que tenha início de um quadro de dor difusa, que depois se localiza no lado direito e comece com um pouco de febre, é de boa, vamos dizer assim, de bom tom que você procure um atendimento médico para ver o que está acontecendo. E essa dor, ela já inicia forte? Não, ela inicia de maneira bem lenta, bem suave. Às vezes ela nem fica muito forte, ela fica até de uma intensidade discreta, intensidade média, devido à posição do apêndice. Se o apêndice está mais para trás do seco ou se está para frente do seco, os sintomas são diferentes. E quanto tempo leva em média assim para sair do sintoma leve, digamos assim, né, para ser considerado grave? O problema da apendicite se tornar grave é quando o apêndice tende a perfurar, então ele forma um abscesso localizado e esse abscesso pode se romper para toda a cavidade e desencadear um processo de peritonite que leva a septicemia com até morte. Mas se a pessoa notar que essa dor subitamente aumentou, isso pode ser de poucas horas a um dia, 2 dias depois, mas dificilmente um processo com apendicite demora muito tempo para se manifestar. Na maior parte das vezes, em questão de 12 a 24 horas, ele já se manifesta. Esse tipo de inflamação, ele ocorre mais em que faixa de idade? A apendicite aguda é uma doença basicamente de adulto jovem, de jovem e adulto jovem. De 10 a 19 anos é a média. Mas você encontra apendicite aguda, por exemplo, em crianças mais novas, crianças de 3, 4, 5 anos, encontra em velhos. Então ela é uma doença que, quanto mais na extremidade, tanto do jovem quanto do velho, ela é mais difícil de diagnosticar. Existe alguma razão para a doença ser mais frequente nessa faixa etária? Olha, a rigor não existe assim, uma razão nítida para ser mais frequente nessa faixa etária. Mas a gente sabe que estatisticamente ela é mais comum nessa faixa de jovem, adulto jovem. E a apendicite pode levar à morte? Pode. A apendicite ainda mata muita gente. Você é uma moça jovem, não vai lembrar, mas existia um ator de cinema famoso chamado Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino era um homem da década de 20, o cinema já começando o cinema falado, e o Rodolfo Valentino morreu com apendicite aguda. Com todo o dinheiro que ele tinha, da fama e tudo mais, a apendicite já matava desde aquela época. Hoje, evidentemente, com os métodos diagnósticos que nós temos hoje, com mais ultrassom, tomografia computadorizada, ficou mais difícil dessas mortes acontecerem. Mas ainda acontece, muita gente fica 3, 4, 5 dias com apendicite aguda, achando que é uma coisa com de outra etiologia, e quando você vai diagnosticar já está uma infecção muito alastrada. Quando deve procurar um médico? Você notar dor abdominal que não melhora, que fica difusa e depois se localiza do lado direito, acompanhado de febre, vá para um hospital. Não fique esperando em casa com a vovó dizendo que é bobagem, que pode não ser bobagem. Como que é feito os exames? O apendicite aguda é fundamentalmente um diagnóstico que envolve a mão do médico. A grande maioria dos casos de apendicite aguda, o médico diagnostica, o médico com experiência nessa área de emergência, né, ele diagnostica com o exame que ele faz no paciente. O que ajuda ele são os exames de sangue, os exames de urina, porque tem que lembrar que na mulher, os processos ginecológicos, principalmente, eles podem serem iguaizinhos à apendicite aguda. Um processo ovariano, uma torção de ovário, um abscesso de trompa, pode funcionar e se comportar do ponto de vista de sintomas iguaizinhos à apendicite aguda. Então é preciso diferenciar um do outro. E aí entra o ultrassom, que ajuda bastante a gente, o exame de urina, porque às vezes uma infecção urinária pode também mimetizar uma apendicite aguda na fase inicial. E a tomografia computadorizada também nos ajuda muito a separar o que é ginecológico, o que é da apendicite aguda. E a cirurgia, como que é feito? A cirurgia, geralmente, hoje em dia, com os métodos mais modernos da videolaparoscopia, ela é feita com pequenos orifícios, geralmente 3 orifícios, 3 ou 4, dependendo da posição do apêndice ou da necessidade técnica do cirurgião, e se introduzem, através desses orifícios,
uns trocáteres, que são como se fossem uns tubos que permitem a passagem de tesouras e pinças. E então é feita com esses furinhos. Isso leva a uma recuperação muito rápida do paciente e o paciente praticamente no outro dia pode ir embora para casa. Fica a cicatriz? Fica, porque a única cirurgia que não dá cicatriz é a cirurgia espírita, né? Mas ele não vai funcionar para apendicite aguda. Mas você vai ficar com uma cicatriz muito pequenininha que praticamente é invisível. Quanto tempo de recuperação? Se for feito por videolaparoscopia e não for um caso avançado, temos que ver desse aspecto também. É um caso diagnosticado ainda numa fase boa, a recuperação é praticamente no outro dia o paciente não tem mais dor. A dor que ele vai ter da incisão onde foram colocados os trocáteres, mas ele pode praticamente ir andando para casa sem grandes problemas. Pode voltar a incomodar depois da cirurgia? Não, a partir do momento que você retirou o apêndice, esse problema acabou. A apendicite é uma doença que precisa tomar cuidado. Por isso, é importante saber reconhecer os sinais e buscar ajuda se for preciso. Agora vamos fazer um breve intervalo. Não perca a seguir uma matéria emocionante com uma mulher que emagreceu 50 quilos. Já já estaremos de volta. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Você sabe que o Sebrae sempre cria maneiras de ajudar o empresário, certo? Assista um novo projeto que criaram agora no quadro Negócios e Comunicação. O Sebrae criou um projeto que, de forma simples e objetiva, traz orientação prática e meios de aperfeiçoar a gestão do seu negócio do microempresário. Acompanhe agora! O que é este projeto Na Medida do Sebrae? O Na Medida é um conjunto de soluções direcionado para a microempresa, onde existem várias capacitações, onde ele pode estar participando de soluções integradas ou individualmente. O Sebrae está oferecendo hoje uma capacitação integrada, onde ele passa por várias soluções da parte da própria organização, ou seja, do planejamento estratégico, gestão financeira, gestão de pessoas, oficina plano de marketing, e ele vai conseguir trabalhar individualmente em cada área. Qual que é a finalidade? A finalidade é melhorar a gestão das organizações, fazer com que elas consigam competir melhor no mercado, estejam preparadas, né? E consigo ter resultados efetivos no final do processo. E o que o projeto ele oferece nessas capacitações? Capacitação com consultoria integrada. Os módulos inicia com planejamento estratégico, ou seja, ele vai aprender a fazer lá o planejamento da empresa, então desde definir missão, visão, os objetivos organizacionais. O plano de marketing vai trabalhar a parte de realmente fazer um planejamento de marketing, começar a pensar aonde ele vai poder estar, que tipo de soluções ele pode estar levando para a organização, né? Por exemplo, pensar em promoção, né? Estratégias de promoção. Depois ele vai trabalhar a parte de gestão de pessoas, que ele vai aprender a como selecionar pessoas, como dar feedback, a como se desenvolver como líder. E a parte de gestão financeira, ele vai trabalhar especificamente a parte de controles financeiros, verificar se a empresa está indo bem ou não, entender um pouco dos indicadores, ou seja, o que pode me dizer se a empresa está bem ou não, entender o que é o ponto de equilíbrio, que é uma DRE, por exemplo, né? E ele vai conseguir conhecer a organização como um todo. E foi feito um estudo, né, para saber quais são as maiores dificuldades do empresário. Quais são essas dificuldades que foram encontradas? Então, o Na Medida ele nasceu com base numa pesquisa, né, com os empresários de microempresas. Identificou-se lá que os maiores problemas são que eles têm que tomar decisões sozinhos, eles têm que se motivar no dia a dia, né? Eles podem tomar decisões a hora que eles querem, eles têm mais flexibilidade, porém eles têm dificuldade de tempo muitas vezes. E eles não conseguem muitas vezes se organizar pela falta de tempo.
e o Na Medida nasce com o intuito de fazer com que eles consigam se capacitar, ter essas orientações direcionadas para a empresa, resolvendo assim os problemas que eles hoje têm em relação a tempo, que eles podem se organizar. Então não vai ser uma educação continuada, ele vai aprender, sair daqui e vai aplicar na organização. E quem é o público-alvo? Quem pode participar deste projeto? O público-alvo são microempresas, que a microempresa fatura até 360 mil no ano. Empresas de pequeno porte também podem participar, até porque muitas empresas de pequeno porte ainda atuam como microempresa na gestão, também podem participar das capacitações. E quando que inicia? A previsão de início dessa capacitação é para agosto. A gente vai estar fechando um grupo de empresas e assim que a gente tiver o grupo de empresas fechado, a gente vai estar dando início às capacitações. Terá algum tipo de custo para o projeto, para participar do projeto? Sim, só que esse custo ele vai ser subsidiado pelo Sebrae. O Sebrae vai estar subsidiando essa ação em 43%. O empresário vai pagar o total das capacitações em torno de 57% do valor total dessas capacitações. Como que pode se inscrever? Através do site ou qual que é o telefone? As inscrições elas podem ser realizadas na agência do Sebrae Blumenau, Sebrae Joinville, na rua Blumenau, número 35, ou então no telefone 3402-3205. São cursos, oficinas, palestras, consultorias e diálogos planejados de acordo com as principais necessidades do empresário. A seguir tem a reportagem com uma mulher que vai contar como emagreceu 50 quilos. Em 30 segundos, estamos de volta. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Quer saber uma história emocionante de uma mulher que emagreceu 50 quilos? Você sabe o que é cirurgia bariátrica? Sabia que o Brasil é o segundo país que mais realiza esse tipo de cirurgia? Acompanhe agora no quadro Cuidando do Seu Corpo. Para muitos, o termo cirurgia bariátrica pode parecer estranho, mas é esta cirurgia que reduz o tamanho do estômago e atualmente cada vez mais pessoas vêm utilizando este procedimento cirúrgico. Assista agora a reportagem. Ela teve que mudar o estilo de vida. Agora eu vivo. Antes eu sobrevivia só. Eu não tinha vontade de fazer nada, eu não conseguia fazer nada. E hoje não. Hoje eu sou uma mulher ativa, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro de novo. E eu estou muito feliz, eu gosto muito de mim hoje, perto de antes. Ela pesava 130 quilos e há 1 ano e 2 meses passou a pesar 80 quilos, 50 a menos. Para dormir, por exemplo, eu dormia sentada, para calçar um sapato, para fazer as minhas atividades de casa, né? Era tudo muito difícil. Para fazer uma caminhada, eu chegava no começo da minha rua, eu estava cansada. Segundo dados da Associação Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias de redução de estômago, com 80 mil registros por ano, e fica atrás apenas dos Estados Unidos. O crescimento nos últimos 10 anos foi de 300% e a taxa de mortalidade de pacientes que optam pelo tratamento não ultrapassa de 0,15%. Cirurgia bariátrica é a cirurgia que trata o peso, a obesidade, né? A palavra bariátrica vem do grego, onde baros significa peso e iatren tratamento. Então é o tratamento do peso. É a cirurgia onde se faz o tratamento dos pacientes com obesidade mórbida, ou seja, as cirurgias de redução de estômago.
Esta forma de cirurgia não tem fins estéticos. É um procedimento que altera hábitos e qualidade de vida do paciente. Existem basicamente, atualmente, três tipos de técnicas onde nós fazemos a cirurgia. Uma delas aborda somente o estômago, a chamada gastrectomia vertical ou manga, porque o estômago fica parecido com uma manga de camisa, né? Os americanos chamam de sleeve. Então, nessa cirurgia, apenas a gente reduz o estômago. A outra cirurgia é a chamada gastroplastia ou bypass gástrico. Bypass quer dizer desvio do estômago, em Y. Então, nessa cirurgia, a gente mexe no estômago e desvia muito pouco o intestino. Essa é a cirurgia mais feita no mundo. E o terceiro tipo de cirurgia é a derivação biliopancreática, onde nós mexemos também no estômago e fazemos um desvio maior no intestino. Essa cirurgia só pode ser realizada em pessoas que têm superobesidade. Mas será que é fácil manter o peso após a cirurgia? Não é fácil, é mais fácil do que antes, né? A pessoa que tem obesidade, que se submete à cirurgia, ela é mais fácil manter o peso do que antes da cirurgia, evidentemente, né? Todos que fazem cirurgia emagrecem no primeiro ano, durante um ano emagrece. No segundo ano a pessoa emagrece pouco e estaciona mais ou menos o peso. E depois de 2 anos para frente, a pessoa tem que continuar se cuidando, indo na nutricionista, indo na psicóloga, fazendo atividade física. Existem pessoas que foram operadas e que voltaram a engordar depois de 5 anos, depois de 10 anos. Um acompanhamento nutricional é importante após a cirurgia, pois o paciente come menos, por isso, há maior probabilidade de ter deficiências proteicas e anemias. Para evitarmos as deficiências, especialmente de proteína, os alimentos são os de origem animal, carne, frango, peixe, os ovos, né? Porém, no momento imediatamente após a cirurgia, nós não temos como oferecer esses alimentos para os pacientes, visto que eles têm uma redução significativa no tamanho do estômago normalmente, e isso faz com que eles não aceitem bem. Nesse momento, a gente precisa lançar mão muitas vezes de suplementos, onde que é mais fácil, até da forma líquida, onde que é mais fácil a ingestão e a absorção. Dona Exilda encontrou na cirurgia a saída para o problema que estava ficando cada dia mais grave. E o sorriso é um sinal de que hoje a vida mudou. Hoje eu sou feliz de novo. Eu não era mais feliz. Eu tinha vergonha do meu marido. Eu tinha até vergonha de sair com os meus filhos, né? Porque eu sempre achava que eles tinham vergonha de mim por eu ser tão gorda, né? E hoje não. Hoje eu já me sinto uma pessoa muito bem. A pessoa que fizer a cirurgia, seja adulta ou adolescente, deve estar absolutamente convencida de que a cirurgia é a alternativa para a sua saúde, consciente dos riscos e possíveis consequências. O suporte da família também é extremamente importante, principalmente no caso dos mais jovens. Bom, essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Quero agradecer sua companhia e espero você no domingo que vem, às 14h30. Até lá!
Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pré-Moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pretendidas. E Kodashi Sushi Bar. Moda, cultura, saúde, dicas, gastronomia, eventos, negócios e muito mais. Sabe onde encontrar tudo isso? Então convido você para conhecer e fazer parte do programa Você Sabe Fazer. Já somos mais de 11 mil curtidores. Curta nossa página no Facebook e acompanhe todos os domingos às 14h30 na TVBE via Max e NET. Encontro você. Até lá! Oferecimento Galon Pré-Moldados e Kodashi Sushi Bar.